Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja assistindo essa aula. Sejam todos muito bem-vindos à Contabilidade Tributária. Hoje, em específico, o tema Simples Nacional. A aula está sendo gravada por mim, Ludmila Lopes da Silva Marinho. Sou professora, contadora, já há alguns anos, e é um prazer muito grande poder vir falar deste assunto complexo com vocês. Sou orientanda do professor Lúcio, professor Dr. Lúcio de Souza Machado, é meu orientador do mestrado, e a gente pensou, pensou com muito carinho a respeito desse tema, para fazer com que vocês aprendam da melhor forma possível a respeito do Simples Nacional. Nessa altura do campeonato, com certeza vocês já perceberam aí que contabilidade tributária é um assunto muito amplo, né? É um terreno muito fértil. E por isso, eu busquei, ao organizar a aula, nós buscamos capturar os temas principais, para que você possa ter um overview, algo bem consistente a respeito da temática, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, e eu espero que tenhamos uma boa experiência, mesmo que de forma remota, tá? Como já disse anteriormente, me chamo Ludmila Lopes da Silva Marinho, sou contadora pela Universidade Estadual de Goiás, sou professora universitária, especialista em contabilidade e tributação, e atualmente sou mestranda em contabilidade financeira, tá? E nós vamos aprender juntos um tema tão complexo, que é contabilidade tributária, e principalmente no que tange os regimes de tributação. Ninguém nunca sabe tudo, porque é um assunto muito delicado, é um assunto cheio de amarrações, a legislação é bem complexa do nosso país, mas, eu espero que nós possamos aprender aí os principais pontos a respeito do Simples Nacional, tá? A nossa aula de hoje vai abordar a definição, a base legal, o enquadramento, impedimentos, atividades aptas, limites, alíquotas, uma coisinha chamada fator R, exemplos práticos e exercícios, tá bom? Antes de mais nada, eu convido a vocês, esse material está sendo compartilhado com vocês, eu convido vocês a entrarem no sistema do Simples Nacional, O governo disponibiliza todas as informações, toda a estrutura do Simples Nacional está disponível aí no site do Simples Nacional, inclusive é até através desse site que as empresas fazem as apurações dos tributos do Simples Nacional, a geração das guias para pagar, tá? Então, todo o conteúdo que está sendo tratado aqui hoje, eu retirei do sistema do Simples Nacional, tá? Em específico, do site do Simples Nacional, ok? Então, o que é Simples Nacional, De onde vem, para onde vai, como vive? O Simples Nacional, ele é um regime de tributação, um dos demais, Nós temos o lucro presumido, o lucro arbitrado, nós temos o Simples Nacional e o lucro real hoje vigentes no nosso país. O Simples Nacional, ele está previsto na nossa Constituição, onde ela trata a respeito do tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte. Então, ele é um regime compartilhado de arrecadação, onde envolve todos os entes federados, ou seja, no Simples Nacional, a gente conta com incentivos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, todos os impostos, referentes a essas entidades, a essas unidades de federação, nós podemos arrecadar, dentro do sistema do Simples Nacional, tá? Ele é gerido pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, o CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional, do qual é composto sempre por 8 integrantes. Desses 8, 4 são da Secretaria, da Receita Federal do Brasil, 2 dos estados e do Distrito Federal e 2 dos municípios, tá? Então, tem aí um comitê que gere, todo esse sistema aí de simplificação de arrecadação, denominado Simples Nacional, tá? Como eu disse anteriormente, ele está previsto na Constituição, no seu artigo 179, onde a própria Constituição
né, retrata que a União, os estados, o DF, os municípios dispensarão às microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando o quê? Incentivá-las, né? Nós já sabemos que o nosso cenário ele já é desafiador para os empresários, sejam eles de grande porte ou de pequeno porte. E dependendo, né, da análise, né, da vertente que a gente olha, né, nós podemos afirmar que para os empresários de pequeno porte, o cenário ainda é mais desafiador. Geralmente, né, as empresas de pequeno porte, não podemos generalizar também, mas geralmente ela é composta por empresários que às vezes têm pouco acesso a estudos, ou que não têm tempo para se dedicar e nem recurso para se dedicar a isso, a contratar uma contabilidade especializada, a contratar profissionais especializados em finanças, em decisões de investimento, enfim. Então, as empresas, as pequenas e médias empresas, elas já contam com essa dificuldade. Então, a própria legislação reconhece isso e faz, né, com que tenhamos, né, previsão legal para tratar de forma diferenciada, simplificada, essas empresas, tá? Empresas, as microempresas e empresas de pequeno porte. A lei, né, que rege o Simples Nacional é a Lei 123 de 2006 e suas alterações, especificamente Decreto 6.038 de 7 de fevereiro de 2007, tá? Lembrando, né, que de 2006 para cá ela já sofreu já algumas alterações, tá bom? E todas, né, todo o material está atualizado de acordo com essas alterações. Vale lembrar que essa aula está sendo gravada em outubro, especificamente no dia 7 de outubro de 2021. Então, como nós vamos divulgar a gravação da aula, às vezes, dependendo do momento em que você assisti-la, possa vir ter alguma alteração, tá? Então, é importante frisar a data de gravação. Estamos em outubro de 2021, ok? Então, Ludmila, já que o Simples Nacional, né, foi criado para empresas empresas pequenas, né, de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, como que a gente classifica isso dentro do Simples Nacional? Vejam, né? Podem optar pelo Simples Nacional na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, as sociedades empresárias, a sociedade simples, a empresa individual e de responsabilidade limitada, as famosas EIRELIs, ou o empresário e a sociedade de advogados registradas conforme o artigo 15 da Lei 8.906 de 94, desde que, no caso de ME, como que a gente caracteriza, né? Aquela que aufira no ano calendário, ou seja, de janeiro a dezembro, uma receita bruta igual ou inferior a 360 mil. Faturei dentro do meu ano calendário até 360 mil, então eu sou considerada microempresa. Faturei dentro do ano calendário entre 360 mil e 4 milhões e 800 mil, eu sou enquadrada como empresa de pequeno porte, tá? E o que é essa receita bruta, né? Esse faturamento? O que enquadra, né? A gente considera como a receita bruta tudo aquilo que a empresa vendeu, no caso de comércio, né? Ou prestou serviços, no caso de prestações de serviços, nas suas operações, né? Menos o quê? Menos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, que não caracterizam como receita de fato, né? Então, é tudo aquilo que a empresa teve de receita, menos os cancelamentos e os descontos incondicionais concedidos, tá? Base de cálculo do Simples Nacional, tá? É a receita. Diferente aí, por exemplo, do lucro real, onde a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, por exemplo, é o lucro, e um lucro ajustado, inclusive, aqui no Simples Nacional não. É o valor da receita. Não há muito que não há o que ficar ajustando aqui dentro, tá? Inclusive, né, esses escritórios de contabilidade que a gente vê aí nas nossas cidades, nas avenidas, nas ruas, a maioria, 90% ou mais da cartela de clientes desses escritórios é composto por empresas do Simples Nacional, né? As empresas pagam um determinado honorário, geralmente o honorário é com base ou no faturamento ou na quantidade de funcionários que a empresa tem, né? E eles pagam e um só contador faz
né, a gestão, né, contábil de várias dezenas de empresas, alguns escritórios até centenas de empresas, tá? Inclusive, né, é possível identificar isso quando a gente não vê, por exemplo, dentro de uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa, um contador, né, uma equipe contábil lá dentro. É mais comum, né, a gente ver isso em empresas de grande porte. Ou seja, né, os honorários de empresas do Simples Nacional tendem a ser menor do que de uma empresa de grande porte, optante aí pelo lucro habitado, né, lucro real, lucro presumido, tá bom? Até pela complexidade do trabalho que exerce, ok? Nós temos alguns impedimentos, né? Não, professora, eu já me enquadrei, eu sou ME, não, eu sou EPP, posso ser do Simples Nacional. Calma, esse é só um passo que a gente tem que analisar antes de verificar. Ok, você, pelo seu porte, você se enquadra. Após isso, a gente tem que verificar algumas características, né, jurídicas da empresa e algumas características das suas atividades executadas, tá? Ludmila, onde que a gente vê isso? Tudo isso está previsto na legislação. Na 123 e suas alterações tem todas essas informações. Mas para ficar, né, mais fácil ainda para a gente, o governo dispõe dessas informações de forma mais facilitada no portal do Simples Nacional, que eu mencionei agora no início, o link para vocês, né? Se a gente for em manuais, lá dentro de manuais, a gente clicar Pergunta Simples Nacional, vai abrir para nós, né, um documento amplo, né, 107 páginas aqui, de perguntas e respostas do Simples Nacional, que isso aqui ajuda demais a vida da gente na hora de definir, né, o enquadramento de uma empresa, por exemplo, porque a gente pode consultar, né, aqui se ela está apta ou não a ser do Simples Nacional. Não é só porque ela é microempresa ou empresa de pequeno porte que significa que ela possa ser do Simples, tá bom? E especificamente, né, lá no item 2.2, na página 21 aqui, né, tem a pergunta assim, ó, quem está impedido de optar pelo Simples Nacional? Então, ele traz, né, o rol de todos os impedimentos a respeito do Simples Nacional. Alguns eu trouxe aqui para a gente trabalhar. Veja, impedimentos que estão sob o aspecto societário e ou formal, né? Aspectos jurídicos, por exemplo, muita gente fala assim, cujo capital participe de outra pessoa jurídica, né? Uma empresa sócia de outra, ela não consegue se enquadrar no Simples Nacional. Eu gosto muito de falar assim para os meus alunos, pessoal, você leu, viu que o negócio é complicado? Não pode ser do Simples. Porque o Simples Nacional é para a padaria da esquina, né? É para aquela loja de roupa da avenida, para aquela loja de calçado, é para aquela oficina de carro do seu João, tá? Então, atividades e aspectos societários complexos já faz com que a gente fique de anteninha ligada, né? Já fica, ó, já fique atento, porque certamente não vai poder optar pelo Simples Nacional, tá? Mas isso tudo é bem explicado na legislação. Que seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior, cujo capital participe a pessoa física como empresária ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico também enquadrado no Simples Nacional, desde que a receita bruta, né, desde que a receita bruta ultrapasse o limite dos 4.800.000, que trata o inciso 2 do caput do artigo 3º da respectiva lei complementar. Então, veja, eu tenho uma empresa, né, optante do Simples Nacional, né? Eu posso ter outra empresa optante do Simples Nacional? Pode sim. Só que, a partir do momento em que o sistema identifica que tem 2 CPFs nos mesmos CNPJs, vai fazer o quê para limite de enquadramento? Unificar os faturamentos dessas empresas. Então, se o objetivo do empresário é planejar tributariamente, né, os seus tributos, planejar os seus tributos ali de forma a reduzir, né, a suavizar a sua carga tributária, essa não é uma boa medida. Porque se eu tenho já uma empresa do Simples Nacional, né, e nós vamos ver daqui a pouquinho que as alíquotas do Simples Nacional são por faixas. Quanto mais você fatura, maior é a sua alíquota. Então, isso aqui já não é muito interessante.
Então, é bem comum a gente ver o seu João abrindo a empresa e colocando a esposa para abrir outra, né? O filho para abrir outra. São formas aí de fazer com que onere menos, né, os estabelecimentos. Lembrando que, né, se for abrir uma outra empresa no outro CPF, tem que ser outro endereço, tá? É outra empresa de verdade, vai ser outro honorário contábil, enfim, tá bom? Tá? Mas pode sim. Você pode ter mais de que um CNPJ inscrito no Simples Nacional, desde que o faturamento de todos juntos não ultrapasse aí o limite de uma empresa de pequeno porte, que é 4.800.000, tá? Inclusive, vocês até viram isso em lucro presumido. Quando a empresa ultrapassa esse faturamento aqui, né, ela é retirada do Simples Nacional e ela pode ser lucro presumido ou lucro real, tá? Desde que ela não esteja impedida, né, para ser lucro presumido, mas certamente não estará. Né? Certamente, todas as empresas que podem ser Simples Nacional, elas podem ser lucro presumido ou lucro real. Mas não é todas as empresas que podem ser lucro presumido que podem ser Simples Nacional, tá? Agora, lucro real não. Lucro real, quem quiser ser lucro real, tá liberado aí para todo mundo. Cujo titular sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa que não seja do Simples Nacional e não ultrapasse, né, esse faturamento aqui. Então, eu tenho uma outra empresa, ela não é do Simples Nacional, tá? E ela ultrapassa 4.800.000. Não. Então, eu não posso ter mais que 10% desse capital. Né? Se eu tiver mais que 10%, né, de capital dessa empresa, eu não vou conseguir abrir uma no Simples Nacional no meu CPF. Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite que trata a linha C, os 4.800.000. Constituída sob forma de cooperativas, salvas de consumo, cooperativas, bancos, instituições financeiras, né? Nenhuma pode ser do Simples Nacional. Aqui, ó, que exerce atividade de banco comercial e de investimentos, corretora de valores, não pode. De cujo capital participe a entidade da administração pública, direta ou indireta, estadual ou municipal, possua débitos com o INSS, fazendas públicas, municipais, estaduais ou federais, tá? Não pode, não vai ser aceito. Inclusive, né, uma empresa do Simples Nacional, se ela passar aí por um período repetitivo de não pagamento dos seus tributos, ela pode ser excluída do Simples Nacional. Uma das condições para que você permaneça no Simples Nacional, além disso tudo aqui que a gente está vendo, é a respeito da sua adimplência para com os tributos. Que o sócio, né, esteja domiciliado no exterior, resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento, né, reorganização societária de pessoa jurídica, que tenha ocorrido em um dos 5 anos calendários anteriores, constituídas sob a forma de sociedade por ações, né, ou é microempresa ou empresa de pequeno porte, né, sendo ela individual, EIRELI, limitada, mas não pode ser constituída sob sociedade por ações. Cujos titulares ou sócios guardem cumulativamente com o contratante do serviço relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade, até para evitar, né? Às vezes, o empresário, para fazer ali um planejamento tributário ali agressivo com relação à sua empresa, pega o funcionário ali, vem abrir uma no seu nome e você vai prestar serviço para nós, assim, não pode, tá? Caracteriza como vínculo. Demais aspectos societários jurídicos disponíveis no portal do Simples Nacional, onde eu mostrei aqui para vocês, tá? Além dessas características jurídicas, nós temos também os impedimentos que tangem quanto à atividade da empresa. Por exemplo, empresa que explora atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção de risco, administração de contas a pagar, a receber, compras de direito creditórios, resultantes de vendas de mercantis ou a prazo, ou de prestação de serviços, as famosas factorings, que preste serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, exceto quando a modalidade fluvial, que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora de energia elétrica, que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas,
que exerça atividade de importação de combustíveis, que exerça atividade de produção ou venda no atacado de cigarros, cigarrilhas, charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos, detonantes, cervejas sem álcool, bebidas alcoólicas, exceto aquelas produzidas ou vendidas em atacado, por micro e pequenas cervejarias, micro e pequenas vinícolas, produtores de licores e micro e pequenas destilarias registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e que obedeçam à regulamentação da Anvisa e da Receita Federal do Brasil quanto à produção e à comercialização das bebidas alcoólicas, tá? Aquelas distribuidoras que a gente vê, né, na rua, né, com aquela luzinha piscando assim, aberto, é comércio, tá, gente? Não é venda em atacado, é comércio, tá? Agora, por exemplo, esses CDs de distribuição, esses centros de distribuição aí que as grandes produtoras têm, né? As grandes indústrias fazem para poder vender em atacado a sua mercadoria, né? O CD é só nada mais é que um local onde a gente armazena a mercadoria para ser, né, distribuída para as vendas, mas essas vendas em atacado, por exemplo, não podem, não caracterizam atividades que possam ser do Simples Nacional, ok? E outras, né, consultar a legislação, tá? Mesmo lugar ali que eu mostrei para vocês, viu? E mesmo assim, caso você ainda, né, tenha dúvida a respeito das atividades, né, atividade, características da empresa que possa ser, portanto, do Simples Nacional, você pode, né, eu deixei aqui para vocês o link do quinaisimples.com.br, é um site muito bacana que auxilia a gente no dia a dia. Você coloca, né, você preenche aqui nesse espaço com o KINAI. O que é o KINAI? O Código de Natureza de Atividade que a empresa executa, né, exercida. Então, em todo CNPJ tem os KINAIs, o KINAI principal e os preponderantes. Então, todos os KINAIs têm que se enquadrar no Simples Nacional para a empresa poder ser enquadrada, tá? Se um dos KINAIs não enquadra no Simples Nacional, então a empresa não vai enquadrar, ok? Então, você pode aí consultar qualquer CNPJ aí na internet, né? Abrindo o CNPJ, tem lá os KINAIs, você pode vir aqui e consultar. Olha, essa atividade é do Simples, essa atividade não pode ser do Simples, tá bom? São sites, né, que surgem aí para poder facilitar a nossa vida, tá? Muito úteis, viu, gente? Vocês vão ver aqui que por mais que a gente fala que é Simples Nacional, de Simples até 2018, a última alteração que teve, até que era simples, sabe? Depois dessa última alteração, nós contadores, né, os tributaristas aí, viram que a coisa dificultou bastante, mas ainda bem que tem esses recursos aí para nos ajudar, os sites, listas de consultas, né, enfim. Já que tem as atividades que não podem, né, elas são bem menores, a quantidade delas são bem menores do que as que podem, tá? Como eu disse para vocês agora há pouco, né? A clínica veterinária do seu bairro, agências terceirizadas do correio, os dentistas, né, os consultórios dos dentistas, os laboratórios onde você faz exame, né, clínica de fisioterapia, escritórios de contabilidade, auditoria, creche, pré-escola, cursinhos preparatórios para vestibular, de línguas, escolas técnicas, todo mundo pode ser do Simples Nacional, tá? Tudo que não é proibido é permitido. Então, se não está nas restrições, você pode, né, ser do Simples Nacional, tá? E uma gama grande aí de atividades, tá? Que você pode estar, né, consultando aí na legislação, tá? Na Lei 123 alterada, viu? Tirei aqui, né, da lei complementar, dos artigos, aqui, ó, já deixei para vocês até os artigos para poder facilitar, viu? A lei complementar 139, a 147 de 2014, né, a 155 de 2016, que é a última alteração que a gente tem, e a resolução, tá? E nos artigos 25 e 143, ok? Quais tributos podem ser calculados no modo Simples Nacional? PIS, COFINS, ICMS, IPI, IRPJ, ISS. Tudo, professora,
praticamente, né? Ah, IOF não. IOF, quem recolhe o IOF? Instituições financeiras. Instituições financeiras não podem ser do Simples Nacional, né? Então, vejam, né? Ó, imposto de renda, IPI, contribuição social sobre o lucro, COFINS, PIS, COFINS, né? Em alguns casos, tá? Os tributos incidentes sobre a folha de pagamento, eles são recolhidos como uma empresa normal, tá? Mas é para algumas atividades específicas, viu? Não, mas eu sou do Simples Nacional, então eu vou ser beneficiada como um todo. Calma, né? Dependendo da sua atividade. Se a sua atividade, né, está enquadrada no anexo 4, que a gente vai ver agora há pouco, que são esses anexos, você não pode recolher os seus tributos da folha de pagamento como um comércio, como uma indústria, como outros tipos de atividade que não sejam a sua, por exemplo, tá? Então, existem algumas atividades específicas que não são alcançadas por esse benefício no que tange tributo sobre a folha de pagamento, tá bom? Mas são só algumas, são poucas, inclusive eu cito todas elas aqui no slide, ok? Pronto, Ludmila, verifiquei, sou ME ou EPP, minha característica jurídica e minhas atividades executadas não são impeditivas. Quero ser do Simples Nacional. Perfeito, né? A empresa está aberta, o CNPJ está constituído, está tudo ok, bonitinho. Como que eu faço? Você faz uma solicitação. Ei, governo, eu quero ser do Simples Nacional. Por onde que é que a gente faz a solicitação? Pelo portal do Simples Nacional, tá? O processo é simples, viu, gente? É bem tranquilo mesmo de fazer, né? Lá no portal de serviços, opção, lá você já, o próprio site vai te encaminhando para você fazer a opção do Simples Nacional, tá? Pode dar deferido ou indeferido. Se você se preparou, né, bonitinho, né, viu tudo que você calculou lá em quadra no Simples Nacional, então não se preocupe, né, será deferido, ok? Como que eu calculo o Simples Nacional? Pronto, já vi a base legal, vi que ele está previsto na Constituição, sei que ele veio para beneficiar as empresas de pequeno e médio, as microempresas e empresas de pequeno porte, sei que ele abrange todos os tributos, né? Federais, estaduais, municipais, do DF. Mas como que eu calculo? Como que funciona isso? Tá? A base de cálculo do tributo, né, do Simples Nacional, a gente fala Simples Nacional, mas na verdade é um coplô, né? É uma junção de todos os tributos num só. Né? Você vai pagar imposto de renda, Simples Nacional paga ICMS, paga PIS, paga COFINS, paga INSS patronal, paga, né? Só em alguns casos que paga, que não possui o benefício do Simples Nacional, mas são poucos. Então, você tem o benefício aí de toda a sua tributação. Mas para eu calcular, né, qual que é a minha base de cálculo? A base de cálculo nada mais é, né, que a sua receita bruta oferida, né, conforme eu mencionei, a receita bruta nada mais é aqui. Sua receita com vendas ou prestação de serviços, ou, né, as duas, né, analisadas separadamente, menos os cancelamentos e os descontos incondicionais, tá? Você pode pagar o Simples Nacional pelo regime de competência, que significa? Tudo aquilo que eu vendi em setembro vai entrar para a base de cálculo para o imposto que eu vou pagar em outubro. Tudo, ok. E você pode pagar através do regime de caixa, tá? Muito pouco usual, muito pouco. É muito mais comum o regime de competência. Por quê? Se você resolver pagar pelo regime de caixa, você precisa ter controle do seu fluxo de caixa. Precisa apresentar controle disso. E as empresas de pequeno porte, gente, as empresas pequenas, geralmente, elas têm uma dificuldade muito grande em ter esse controle, tá? Todo ano eu faço essa opção. Ou ser pelo competência ou pelo caixa, isso é uma vez por ano. E escolhi daí retratável para todo o ano calendário. Nossa, lá em julho descobri, não, eu quero recolher conforme o regime de competência, não quero recolher conforme esse regime de caixa mais não. Todo mês esse contador me perguntando, me pedindo extrato do banco, justificativa, de tudo. Sinto muito. Né? Até dezembro você vai ter que aguentar isso daí, tá? É irretratável, viu? Para fins de apuração da base de cálculo, a receita bruta oferida, né? Já comentei com vocês, né? O que é a receita bruta. E se eu exercer mais de uma atividade, né? Por exemplo, eu sou comércio e prestador de serviço, então eu tenho que segregar essa receita. O que é isso? Separar, né?
Por quê? Porque comércio a gente calcula de uma forma e prestação de serviços a gente calcula de outra forma, tá? Então, eu tenho que fazer essa separação, viu? Na hora de calcular. Então, veja, né? Lembra que eu comentei com vocês agora há pouco? Quanto mais receita a empresa tem, maior é a sua alíquota, né? Podemos ver isso aqui, ó, nessa tabela. Se a empresa fatura, né, tem uma receita bruta, né, em até 12 meses de 180 mil, a alíquota nominal, isso aqui não é a alíquota efetiva, tá? Isso aqui é uma alíquota nominal. A efetiva a gente tem que calcular a partir dessa nominal para recolher o tributo. Veja, né? 4%. Ó, vai só subindo. 7, 9,5, 10,5, tá? Nessas alíquotas aqui, Ludmila, quando que eu uso essa tabela? Se a sua empresa for um comércio. Todo comércio, toda empresa caracterizada como comércio, ela vai ter o seu Simples Nacional calculado com base no anexo 1, tá? Anexo 2 estão as indústrias. Anexo 3 estão as prestadoras de serviço. Anexo 1, comércio. Anexo 2, indústria. Anexo 3, 4 e 5, prestadores de serviço. Mas eu sou prestadora de serviço, qual que eu sei, né, em qual anexo que eu vou me enquadrar? Depende da sua atividade, tá? Nós estamos disponibilizando para vocês também, que eu peguei, né, lá da legislação, da Lei 155, que é a última alteração da 123, todas as atividades conforme os seus anexos, que também pode ser pego lá naquele lugarzinho do site do Simples Nacional que eu mostrei para vocês agora há pouco. Lá também tem, separadinho, bonitinho, tá? Então, dependendo da sua atividade, que você vai ver em qual anexo que você está, tá? As atividades do anexo 3 e 4 são mais em quantidade. Por isso que eu não trouxe elas aqui. Mas as do anexo 3 e 5, né? São mais atividades. Do anexo 4, elas são poucas as atividades que podem ser do anexo 4. Lembra que eu citei agora há pouco aqui, ó, que eu comentei com vocês, né? Que algumas empresas, no que tange a tributação da sua folha de pagamento, elas não são abraçadas pelo benefício do Simples Nacional, para os tributos da sua folha de pagamento. Quais empresas são essas? As empresas do anexo 4. Então, quais são as empresas do anexo 4? São as empresas que prestam serviço de construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob forma de empreitada, execução de projetos de paisagismo, bem como decoração de interiores, serviços de vigilância, limpeza ou conservação e advocatícios, tá? Então, né, vídeo slide 15, né, foi o que eu comentei com vocês lá atrás, que essas empresas aqui são as únicas que têm que recolher CPP, que é a contribuição previdenciária patronal, nada mais é que o INSS por parte da empresa, tá? Conforme uma empresa normal. Mesma coisa de uma empresa do lucro presumido ou lucro real, não muda, tá? Então, veja, né? Ó, cálculo do INSS, né, patronal, né, contribuição previdenciária patronal para o anexo 4. Atividades do anexo 4 não possuem a alíquota de INSS incluída no Simples Nacional, devendo ele ser recolhido de acordo com a instrução normativa tal, né, da Receita Federal do Brasil, tá? Então, pode ser o quê? Até 20%, né, contando ali com a folha de pagamento, né, dos empregados, dos autônomos, e mais 2 ou 3% referente ao RAT, risco de acidente de trabalho, tá? Somente, né, sobre a remuneração dos funcionários, esse aqui, tá? Não há, a única diferença que tem para as empresas do anexo 4 para empresas do lucro presumido e do lucro real, é que aqui não tem a contribuição para os terceiros, são os famosos SESC, SENAI, SENAR, tá? SEBRAE, não tem. Para as empresas do Simples não tem, tá bom? Então, a gente até percebe, né, que de fato faz sentido cobrar o RAT, por exemplo, né? São empresas que, né, quase na maioria aqui dos serviços, são empresas que têm um risco de trabalho elevado, né? E por fim, o anexo 5, né? Que também são algumas prestações de serviços em específico, tá? Lembrando que, né,
Todas as atividades que estão no anexo 5, elas estão sujeitas a uma coisinha chamada fator R. E algumas das que estão no anexo 3 também estão sujeitas no fator R. Vamos lá, recapitulando. Tá bem que é tudo prestação de serviço, né, gente? Anexo 3, 4 e 5 é prestação de serviço. Anexo 1 é comércio, tranquilo. Anexo 2 é indústria, tranquilo. Anexo 3, 4, 5 é serviço. O anexo 4, tranquilo. Não é nenhuma dessas atividades aqui, então, ou ela está no anexo 3, ou ela está no anexo 4. Quando eu verifico que ela está no anexo 3, eu tenho que ver se ela está sujeita a esse fator R. O que é o fator R? O fator R nada mais é que a razão da minha folha de pagamento dos últimos 12 meses pela minha receita bruta dos últimos 12 meses. Não é anual, é dos últimos 12 meses. Por que que eu faço essa razão, essa divisão? O governo tende a investigar qual que é a proporção sua de despesa de folha de pagamento sobre a sua receita. Para quê? Para ver se você está tendo uma folha de pagamento onerosa, empregando, né? É comum a gente ver empresas do Simples Nacional que não registram funcionários, infelizmente isso é comum ainda. Por quê? Porque há uma rotatividade às vezes maior, né? Dependendo da prestação de serviço, cada mês é um funcionário diferente que está lá, enfim. Mas, né, não é o correto, mas é realidade, existe, né? Acontece. Então, o governo faz essa proporção, né? Então, olha, você é do anexo 3, está sujeita ao fator R, ou seja, eu quero saber quanto que a sua folha de pagamento representa do seu faturamento dos últimos 12 meses. É representativo? Esse representativo eles medem através de um percentual de 28%, ou seja, é igual ou maior que 28%? Então, tranquilo, você vai continuar no anexo 3. Não é menor que 28%, então você vai ser tributado conforme o anexo 5, onde as alíquotas são maiores, tá? Isso, né, você vai ter que consultar, né, olhar quando é empresas do anexo 3, né, quando é atividade ali definida no anexo 3. Se a sua atividade é anexo 5, né, lá no rol de atividades você está classificado como anexo 5, então não precisa nem pensar duas vezes, você já está sujeito ao fator R, ou seja, você pode pagar menos tributo. Se a sua folha de pagamento é alta, então você pode pagar menos tributo, né? Se a razão da sua folha de pagamento dos últimos 12 meses, com relação ao seu faturamento, sua receita dos últimos 12 meses, for igual e maior que 28%, mesmo na legislação, você estando no anexo 5, o governo autoriza você trazer a sua receita daquele mês para ser tributada conforme anexo 3, tá? Por isso, fator R, nós vamos fazer um exemplo dele daqui a pouco, tá bom? É preciso ter definido em qual anexo a sua atividade se enquadra para que a apuração fique correta e assim evitar sanções futuras. Nossa, Ludmila, a atividade estava sujeita ao fator R, lá no anexo 3, e era menor que 28% a razão da folha de pagamento pela receita. E eu tributei a empresa todinha conforme anexo 3 nos últimos 4 meses. O que eu faço? Faço a retificação e você vai ter que recolher a diferença com juros e multas. Não, Ludmila, aconteceu foi o contrário. Eu sou do anexo 5, mas a minha despesa com folha de pagamento é muito alta e eu poderia ter sido tributada no anexo 3. O que eu faço? Faz a retificação e solicitação de aproveitamento do crédito nas próximas guias, tá bom? Né? Então, a apuração do Simples Nacional. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte será determinado mediante a aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a partir de quem? Das alíquotas nominais constantes nos anexos de 1 a 5 da Lei Complementar 155 de 2006, tá? Isso entrou em vigência em janeiro de 2018, viu? Então, veja, né? Até comentei com vocês, aqui não é a alíquota já de fato que eu vou aplicar em cima do meu tributo, não é. Isso aqui é uma alíquota nominal. Através dela, eu calculo a alíquota efetiva, tá? Ludmila, como que eu calculo essa alíquota efetiva? Para eu encontrar a alíquota efetiva, a seguinte forma deve ser aplicada. Veja, o que está entre colchete
tá? Deve ser resolvido primeiro, né? E depois a gente segue o baile. Então, veja. Receita bruta dos últimos 12 meses não é receita bruta acumulada, gente, é dos últimos 12 meses. Por exemplo, nós estamos em outubro. Então, o que vai entrar para a receita bruta dos últimos 12 meses para as empresas que estão apurando agora, né, os seus tributos de outubro, né? Vai levar em consideração o quê? Outubro de 2020 até outubro de 2020 até, desculpa, pera, deixa eu raciocinar. Se eu estou em outubro, eu estou calculando os tributos de setembro, certo? Eu tenho que esperar o mês fechar para poder fazer o cálculo certinho. Então, se eu estou em outubro calculando, né, os tributos de setembro, o que vai entrar para os últimos 12 meses deste meu setembro, né? Vai entrar setembro de 2020 até o mês que eu estou apurando não entra. Setembro de 2020 até agosto de 2021. São os últimos 12 meses, tá? Que eu vou recolher em outubro, ok? E essa é a fórmula, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Considerando que uma empresa de pequeno porte, optantes do Simples Nacional, um comércio, tenha auferido a receita bruta acumulada, né, receita bruta acumulada dos últimos 12 meses em 500 mil, né, no ano calendário imediatamente anterior ao período da apuração. Aqui coincidiu, né, ser o ano anterior, né, porque o ano que o exercício está solicitando aqui é janeiro de 2021, né? Então, se eu estou apurando janeiro, o janeiro é o único mês que coincide que essa minha RBT12, né, janeiro é o único mês que coincide, que é o ano anterior, tá? E o faturamento de janeiro foi de 55 mil. Calcule a alíquota efetiva a qual a empresa está sujeita no referido mês para recolhimento do Simples Nacional e após o valor do Simples Nacional a recolher. Então, vejamos. Primeira coisa, né? Primeira coisa que eu faço. Eu tenho que ver em qual anexo que essa empresa está enquadrada. No nosso caso aqui, anexo 1, porque é um comércio, correto? Qual foi, né, minha receita bruta dos últimos 12 meses? 500 mil. Então, eu vou lá no anexo 1, aqui, comércio, né? 500 mil. Não sei se vai dar para vocês verem a minha calculadora que eu abri aqui, tá? Mas aí a gente aplica na fórmula. 500 mil está em qual faixa aqui? Terceira, né? Ó, opa. Terceira faixa, olha aqui, ó. Nessa faixa aqui, nesta alíquota, está quem faturou nos últimos 12 meses entre 360 mil e um centavo a 720 mil, tá? Então, veja, minha alíquota é 9,5%, a alíquota nominal, e o valor a deduzir, 13.860. Então, aplicando na fórmula da alíquota efetiva, 500 mil vezes 9,5%, menos aquela parcela dedutível, que é 13.860, dividido pelos mesmos 500 mil. Vai dar quanto? 6,73%. Pronto. Agora, o que eu faço? Como que eu calculo o Simples Nacional a recolher? Pego o valor do meu faturamento, não foi de 55 mil? Pronto. 55 mil vezes a alíquota efetiva, encontro o meu Simples Nacional a recolher. Ok? Primeiro passo, encontre o anexo que a sua empresa está. Segundo passo, calcule a alíquota efetiva, tá? Se a sua empresa, por exemplo, fosse uma prestadora de serviços do anexo 5, então antes de você calcular essa alíquota efetiva, o que você tinha que fazer? Calcular o fator R, a razão entre a folha de pagamento e a sua receita bruta dos últimos 12 meses, para você ver se você vai ficar no anexo 5 mesmo ou no anexo 3, ou pode ir para o anexo 3, tá? Então, né, como eu já dei um spoiler aí para vocês, ele está previsto lá no artigo 5º J, tá? As atividades de prestação de serviços que se refere ao artigo 5º serão tributadas na forma do anexo 3 dessa lei, caso a razão entre a folha de salários e a receita bruta da pessoa jurídica seja superior a 28%, tá bom? Então, né, mas afinal, quais atividades são essas, né? Vídeo material, atividades fator R. Eu enviei para vocês, né, um material com todas as atividades que estão sujeitas ao fator R, tá bom?
Quando a atividade, mas você só vai se preocupar, né? Eu sempre faço isso, eu separo por anexos, né? Se eu vejo que a atividade é do anexo 5, por exemplo, então eu nem me preocupo, eu já faço o fator E. Agora, se ela é do anexo 3, eu tenho que consultar se ela está ou não sujeita ao fator E, viu? Quando, né, a atividade, inclusive aquele site do KNAI, que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele traz até o anexo que a empresa se enquadra, tá? Depois vocês podem fazer o teste para vocês verem, ele traz até o anexo que a empresa se enquadra. Então, quando a atividade da empresa se enquadrar nessas atividades citadas pela lei, como atividades sujeitas ao fator R, né, tudo tirado da legislação, tá, gente? Tudo na legislação. Devemos fazer o seguinte cálculo. Total da folha de pagamento dos últimos 12 meses dividido pela receita bruta total dos últimos 12 meses, viu? Se for igual ou maior que 28%, anexo 3. Caso seja menor que 28%, vou tributar conforme o anexo 5. Vamos fazer um exemplo aqui. Uma empresa tem como atividade a prestação de serviços de auditoria contábil. A auditoria contábil, eu sei, está previsto lá na legislação, que é uma atividade sujeita ao anexo, sujeita ao fator E, tá? Ela está lá no anexo 5. Os dados são a minha RBT12, 300 mil, meu faturamento do mês 56, a folha de pagamento dos últimos 12 meses 75, né? E me pede aqui para calcular o Simples Nacional a pagar. Observe que a atividade é sujeita ao fator R. Logo, teremos que fazer a razão entre a folha de pagamento e a RBT12 para sabermos qual tabela alíquota nominal deverá ser utilizada. Então, 75 mil dividido por 300 mil dá 25, né? 25%. Menor que 28%, então a empresa deverá ser tributada conforme o anexo 5. Beleza, já defini o meu anexo. Qual faixa que essa empresa se enquadra, né? 300 mil é os meus últimos 12 meses de faturamento. Logo, segunda faixa, tá? Segunda faixa. Pronto, então agora eu jogo na fórmula da minha alíquota efetiva, né? Qual que vai ser o meu Simples Nacional a recolher? 56 mil, vezes 16,5%, 9.240. Então, sobre esses 56 mil de prestação de serviço, a empresa vai recolher 9.240 a título de Simples Nacional. Ok? Outro exemplo. Tomemos por hipótese uma empresa de fisioterapia, optante pelo Simples Nacional, que apresente os seguintes dados. Esteja apurando no mês de janeiro de X1, né? Esteja apurando o mês de janeiro de X1, cuja receita no mês tenha sido de 60 mil. Tenha auferido receita bruta nos 12 meses anteriores do período de apuração no valor de 500 mil. Tenha um montante pago nos 12 meses anteriores ao período de apuração, em janeiro a dezembro de 2020, a título de folha de salário, 150 mil. Primeiro, encontre o fator R para posteriormente encontrar a alíquota efetiva. Fisioterapia, por exemplo, é uma atividade prevista lá no anexo 3, né? Ela não é do anexo 5, ela é do anexo 3. Mas ela está sujeita a fator R. Então, eu tenho que fazer. Qual o meu fator R aqui? 30%, tá? 150 mil dividido por meio milhão dá 30%. É maior que 28%. Então, o que acontece? Eu deixo ela quietinha lá no meu anexo 3. Ela vai pagar menos Simples Nacional graças a isso. Então, qual que vai ser a minha alíquota efetiva? Vai ser a minha RBT12 vezes a alíquota nominal da faixa lá do anexo 3, menos a parcela dedutível dividido pelo meu mesmo RBT12. Então, 500 mil, a alíquota nominal lá é 13,5, a parcela dedutível é 13.640, dividido por 500 mil, vai dar os meus 9
vai dar 9,972%, tá? Logo, o Simples Nacional a recolher vai ser o quê? Minha receita do mês, vezes a alíquota efetiva, tá? R$ 5.983,20, ok? Empresas iniciando suas atividades. Como que funciona, Ludmila? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque, não, eu vou faturar aí uma média de X por mês. Cuidado. Vou ser do Simples Nacional porque eu estou abrindo a minha empresa em agosto, o ano está acabando, eu não vou alcançar os 4.800.000 aqui. Então, pelo menos esse restinho de ano eu vou ser do Simples Nacional. Negativo, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Empresas que estão iniciando suas atividades. Vamos supor que a empresa que iniciou suas atividades em 15 de agosto de 2018. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tem 5 meses ainda para essa empresa trabalhar dentro de 2018. Tem 5 meses para ela trabalhar dentro de 2018, então ela tem aí um faturamento de 150 mil que ela possa ter. Por quê? Vamos supor que ela é enquadrada como ME, se ela for enquadrada como ME. Qual que é o faturamento médio de uma ME? 30 mil, né? Então, 360 mil dividido por 12 dá 30. Então, é a média de faturamento de uma ME. Se ainda tem 5 meses no ano para essa empresa operar, se ela, né, ultrapassar aqui 150 mil de faturamento, ela vai ser desenquadrada do Simples Nacional, viu? Então, ela já é desenquadrada do Simples Nacional a partir de janeiro do próximo ano, tá? Se ela não ultrapassar 20% desse valor, né? 150 mil mais 20% dá 180 mil. Então, o governo dá essa brecha. Olha, eu te dou 20% de limite. Se você tem 150, eu te dou mais 20% para você não desenquadrar no ano que você está. Para poder esperar pelo menos o ano acabar no Simples, para você pelo menos o ano acabar e você está ainda no Simples Nacional. Não, eu ultrapassei, eu tirei 220 mil de nota. Sinto muito. Então, já a partir, né, do mês seguinte, você já começa, você já será desenquadrado, tá? Viu? Se faturar mais que esse valor até dezembro de 2018, será, aliás, desculpa, né? Do mês seguinte, não, retroativo, viu? Desculpa, retroativo, tá? Então, olha, faturou até 180, tranquilo, beleza. Você vai ser desenquadrado a partir de janeiro do próximo ano. Não, eu faturei 185 mil, desculpa, tá? Já vai retroagir a quê? A 15 de agosto de 2018. Aí tem que recalcular todas as guias, né? Recolher as diferenças, viu? Com juros e correção monetária, tá bom? Para as empresas de pequeno porte, né? É a mesma lógica, tá? Qual que é a média delas, vezes o número de meses que a empresa tem ainda para circular dentro do ano vigente. Nesse caso aqui, 2 milhões, tá? Mesmo caso anterior, tem limite de 20%, tá? Não ultrapassou o limite dos 20%, janeiro do próximo ano. Ultrapassou, sinto muito, vai retroagir a sua exclusão do Simples Nacional. Por isso, gente, isso aqui é muito importante para quem está fazendo planejamento tributário, tá? Já aconteceu comigo, inclusive, eu vi uma empresa, né? Não foi minha culpa, claro, mas é muito ruim, né? Porque não fizeram essa perspectiva de faturamento de forma consistente e a empresa desenquadrou do Simples Nacional. Então, teve que retroagir, na época, se eu não me engano, era 3 ou 4 meses de tributação, teve que retroagir, né? Então, se ela desenquadrou, ela tem um faturamento significativo. Então, juros e multas em cima, o valor é alto, a despesa para a empresa não é interessante, tá bom? Então, cuidado com as empresas em início de atividade, tá? E não só isso, viu? Também, na hora de definir a alíquota, a faixa que ela está lá dentro do anexo, eu tenho que tomar cuidado, porque também tem diferença. Mas não, professora, ela iniciou suas atividades esse mês, ela faturou 100 mil esse mês, então ela vai estar lá, né, na primeira faixa. Não, Anelina, não. Toma muito cuidado. Quer ver? Eu trouxe um exemplo para vocês. Se a empresa tem seu faturamento, tem seu primeiro faturamento, não quer dizer que ela irá para a primeira faixa de alíquota. Fique atento. Exemplo: a empresa iniciou suas atividades em agosto com faturamento de 120 mil.
Então, em qual faixa que ela vai se enquadrar? Ela vai se enquadrar na faixa de 1.440.000. Por quê? Uai, se ela faturou no primeiro mês 120 mil, o governo espera que essa seja a média de faturamento dela. Então, 120 mil vezes 12 meses, não é porque você está no início de atividade, bonito, que você vai recolher menos. Então, a gente já prevê, faz uma previsão do seu RBT12, né, da sua receita bruta total dos últimos 12 meses, e vem cá, ó, bonito, vem recolher o tributo como se você já tivesse há mais de 12 meses no mercado, tá? No segundo mês, como que faz esse cálculo? Fica igual. Por quê? Porque a partir do segundo mês, o mês que eu estou apurando não entra para minha base. Então, continuo o meu 1.440.000. A partir do terceiro mês que a coisa muda, né? A partir do terceiro mês que a coisa muda. Então, veja, ó, em 10, lá em outubro, né? Ela faturou 50 mil. Então, os 50 mil não vai entrar para eu determinar a alíquota agora. Vai entrar o quê? Os dois anteriores. Então, aí eu faço uma média para poder encontrar, né, minha possível RBT12. Como que seria essa média? Quanto que foi meu primeiro faturamento? 120 milhões, 120 mil. O meu segundo faturamento foi de 100 mil. Então, qual que é essa média? 220, né? No caso, foi da 220 mil. Dividido por 2, né? Vezes 12. 1.320.000. Então, já caiu um pouco, né? E assim sucessivamente até completar os 12 meses, tá? O mês que eu estou não entra para minha média, tá? A não ser que seja no primeiro mês de faturamento, viu? Por isso, é muito comum nós vermos pessoas querendo abrir empresa, mas elas abrem e deixa ali inativa, ali, sem emitir nota fiscal, por 4, 5 meses. Justamente por causa disso, para não fazer com que a alíquota dela, né, já logo no início das suas atividades, já seja alto, tá? Porque se no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês for zero, isso vai fazer com que a sua faixa, né, caia, tá? Porque o zero leva em consideração para ali, para a sua média, tá? Vamos fazer um exemplo. Qual a alíquota nominal, tá? Não estou nem pedindo a alíquota efetiva, a alíquota nominal. O contador da empresa Sucesso Comércio de Bebidas Limitada deverá considerar, é um comércio, para o cálculo da alíquota efetiva de janeiro de 2020, considerando que a empresa iniciou suas atividades em agosto de 2019, o faturamento de janeiro de 2020 foi de 301 mil, e o histórico de faturamento da empresa é agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Agosto está aqui, né? Desde o ano da sua constituição. Como que eu faço? Eu somo, faço uma média desses valores aqui e multiplico por 12. Então, veja, né? A minha soma aqui, ó, desses valores vai dar 1.056.000. 1.056.000, qual que é a média, né, da soma, então? Dividido por 5, são 5 meses, dá 211.200. 211.200 vezes 12, eu tenho a minha previsão da minha RBT12 para essa empresa que está aí no seu sexto mês de atuação, tá? Então, logo, né, 2.534.000 está em qual faixa? Na quinta faixa, né? 14,7% é a minha alíquota nominal, né? Qual seria a efetiva, por exemplo, né? Aí a alíquota efetiva seria os 2.534 vezes 14,7 menos 85.500 dividido pelos 2.534.400. Tá bom? Então, fiquem atentos, né? Caso, né, vocês resolvam fazer um planejamento tributário, isso é uma das coisas que tem que ser levado em consideração, viu? Temos alguns limites, né, de faturamento. Uai, professor, a gente já viu que há empresas que faturam até 4.800.000, pode ser simples. Calma, né? A sua empresa, né? Se a sua empresa, ela faturou, né, até 3.600.000 ali no ano corrente, não é RBT12 mais, né? É Receita Bruta Anual, tá? Lá no artigo 13 da legislação, fala o seguinte, ó. Para efeito de recolhimento de quem?
ICMS e ISS, ou seja, tributo estadual e municipal. Do Simples Nacional, o limite máximo que trata o inciso 2 do caput do artigo 3º será 3.600.000. E aqui tá, ou seja, o limite federal é de 4.800.000. Mas, para efeito de ICMS e ISS, o limite de 3.600.000. E lembra os 20% que ele dá de folga ali para a questão do faturamento mensal? Tá aqui também. Então, prestem muita atenção. Se a empresa faturou, né, durante o ano, até 3.600.000, né, com uma folga, né, de até 20%, a partir de janeiro do próximo ano, a partir só de janeiro do próximo ano, ela vai recolher ICMS e ISS de forma normal, como se fosse uma empresa do lucro presumido do lucro real, não tem diferença, né? Assim, o ICMS sim, né? Mas o ISS não. Então aí, né, vai recolher como se fosse, né, uma empresa normal, seja ela do lucro presumido ou do lucro real, né? Não tem diferença aí para o ICMS e o ISS. Teria se fosse para o PIS, COFINS, né? Mas se ela faturou mais do que esse limite, né, daria 4.320.000, ela já vai recolher o ICMS e o ISS a partir do mês seguinte e os tributos federais conforme o Simples Nacional. Então, professor, então ela vai ser de 2 regimes de tributação? Vai. A parte estadual e municipal, ela vai ser normal, ou lucro presumido ou lucro real. A parte federal será do Simples Nacional, tá? Agora, se ela ultrapassar, né, os 4.800.000 mais os 20%, ela é desenquadrada do Simples, tá bom? E atenção, se ela desenquadrar aqui, ó, né, se ela faturar, né, mais que 4.320.000 aí, né, mais que 3.600.000, ela vai ter que enviar o SPED fiscal, né, como uma empresa normal, tá bom? Viu? Visto que o seu recolhimento estadual não é mais do Simples Nacional, ela deixa de ser Simples Nacional em seus aspectos estaduais e municipais. Vamos praticar um pouco, né? Suponhamos que a Comércio de Roupas 44 Limitada possui as seguintes informações. Venda de mercadoria no mês de abril de 2020, 65.000. Receita bruta dos últimos 12 meses, 650.000. Qual o valor do Simples Nacional a recolher referente ao mês 4, que vai ser recolhido no mês 5? Primeiro passo, encontre o anexo que a empresa está e reserve a tabela com as alíquotas. Segundo passo, encontre a alíquota efetiva. Terceiro passo, calcule o imposto. Então, vamos ver em qual anexo que ela está. Anexo 1, comércio. Então, tá aqui o meu anexo, e o meu anexo 1, certo? Qual que é a minha receita bruta dos últimos 12 meses? 650.000. 650.000 está na terceira faixa. Jogo na minha fórmula da minha alíquota efetiva. 650.000 vezes 9,5%, menos 13.860, dividido pelos meses 650.000. Eu vou encontrar uma alíquota de 7,37%, tá? Vai dar 0,0737, né? A gente multiplica por 100, porque é percentual, mas se você não quiser multiplicar por 100, não tem problema, né? Na hora de calcular, você só joga vezes esse valor aqui que vai dar certo. O valor do imposto, então, será o faturamento da empresa vezes a alíquota efetiva. 65.000 vezes meus 7,37%. Então, sobre esses 65.000, a empresa vai recolher 4.790,50 a título de Simples Nacional. Eu deixei um exemplo aqui para vocês fazerem, tá? Para calcular o Simples Nacional, né? A recolher. Já deixei a resposta também, né? Podemos até fazer essa daqui, por exemplo, né? Calcule o Simples Nacional de março de 2020, da Comércio Sapatos Carminha Stefano Limitada, com as seguintes informações. Então, é um comércio, né? Então, ó,
Mesma tabela, né? Mesmo anexo aqui, né? Venda de mercadoria, a receita do mês foi de 85 mil. Minha RBT12 é de 1.300.000. E a folha de pagamento dos últimos 12 meses de 380 mil. Professora, essa informação da folha de pagamento é desnecessária, é informação gratuita, porque essa atividade não está sujeita ao fator E. Muito bem, né? Não está sujeita ao fator E. Então, veja, vamos, ó, por 1.300.000, ela vai estar na quarta faixa. Então, 1.300.000, não sei se está aparecendo a minha calculadora para vocês, acredito que não. Mas 1.300.000 vezes 10,7% menos 22.500 e dividido pelos mesmos 1.300.000, eu vou ter aqui uma alíquota efetiva aí de 8,969230,7 aí por cento, tá? É só aplicar a venda do mês, 85 mil, sobre essa alíquota efetiva que eu vou encontrar a minha resposta, tá bom? Deixei de propósito para vocês fazerem, tá? Tem também agora, né, um outro exemplo, que é a empresa do anexo 3 e não está sujeita ao fator R. Então, tranquilo, né? Da mesma forma que eu fiz para o comércio, gente, eu faço, então, aqui para o meu anexo 3, tá? E tá a resposta aqui para vocês conferirem o gabarito, viu? O recolhimento, Ludmila, como que funciona o recolhimento? É em uma guia só, tá? Em uma guia só, né, eu recolho PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI, Contribuição Previdenciária Patronal, ICMS e ISS. A minha contribuição patronal previdenciária, em exceção, tá? Para as empresas que estão no anexo 4, viu? Só as empresas do anexo 4 que não recolhem, não tem, né, o INSS patronal delas nas guias, tá? Porque elas recolhem à parte, como se fosse uma empresa normal, tá? Aqui é um exemplo de guia do Simples Nacional. Inclusive, você pode pagar por Pix, né? Pelo QR Code. Então, essa aqui é uma empresa, né? Um comércio de motopeças limitada. Período de apuração, né? De agosto, com vencimento em setembro. Sempre, tá, gente? Sempre vence no 20º dia do mês seguinte. Ludmila deu num sábado, então ela vence na segunda-feira. Deu num feriado, vai vencer no dia posterior, tá? E vejam, né? Aqui, ó, tá vendo, ó? Imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, INSS, ICMS, tá? A soma deles todos, né, em uma guia só. Facilita, né, gente? A vida aí do empresário, a vida do contador. Porque se fosse uma empresa do lucro presumido, por exemplo, aqui estaria uma, duas, três, quatro, cinco, 6 guias, né? Só que já teriam 6 guias, tá? Ludmila, e a contabilização do Simples Nacional? Como se dá a contabilização? Tranquilo. Simples Nacional, ele é considerado redutor de receita. Até porque, né, a sua base de cálculo é a receita. Logo, lá na nossa DRE, né, receita bruta e as deduções da receita bruta. Está lá a tributação sobre a receita, vai estar o Simples Nacional. Ele é redutor de receita, viu? Ludmila, então, quer dizer que as empresas do Simples Nacional, lá na DRE, não têm imposto de renda e contribuição social sobre o lucro? Não, porque já está tudo recolhido em cima da receita lá no Simples Nacional, tá bom? Então, como que será a sua contabilização, né? Apurei o imposto, né? Apurei. Então, eu debito, né? Aqui, ó, redutor de receita, né? Simples Nacional e credito o meu passivo Simples Nacional a recolher. Pelo pagamento, debito Simples Nacional a recolher, mato meu passivo e credito o meu disponível, tá? Caixa, banco, tá? E a distribuição de lucros? Como que funciona, né? A distribuição de lucros no Simples Nacional. É isenta? Depende, tá? Por exemplo, né? Ao valor resultante se eu quero fazer, né, uma antecipação, né, dos meus dividendos ali no Simples Nacional, o que eu faço? Eu faço uma presunção do lucro, assim como é lá no lucro presumido. 32%, 8%, 16%, aquelas mesmas alíquotas que vocês viram no lucro presumido.
Então, eu pego o valor, né, do meu faturamento ali do mês, eu quero fazer, né, uma antecipação mensal do mês. Então, eu pego, né, aplico a minha presunção e tiro o valor que eu paguei de IRPJ no Simples Nacional aqui, ó. E eu deduzo, né, que é o lucro. Pronto, fica limitado a isso, a isenção. Se for anualmente, então o cálculo é a mesma coisa, só que em vez de eu estar apurando sobre o valor do mês, sobre o valor do ano. Em vez do valor do IRPJ pago no mês, o IRPJ que eu paguei do ano, tá? Aí eu não preciso me preocupar com tributação. Até então, né, gente? Lembrando que, né, já está praticamente certo que a partir do ano que vem as distribuições de lucro serão tributadas, tá? Então, lembrando que a aula é conforme a legislação que está vigente. O limite de isenção não será considerado caso a pessoa jurídica, né, do Simples Nacional manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior. Então, se você mantém a escrituração contábil, fechou o balanço patrimonial, a DRE bonitinho, não se preocupe, né? O valor que tiver lá pode ser distribuído para os sócios, que não vai ter incidência de imposto de renda, ok? Mas eu falei a respeito da reforma tributária, mas eu acredito que não vai alcançar empresas do Simples Nacional, viu, gente? Tá? Já dando um spoiler aí para vocês. Eu acredito que não vai alcançar empresas do Simples Nacional. Eu acredito que empresas do Simples vai continuar do jeito que tá, viu? Mas, né, empresas do lucro presumido, lucro real, com certeza vão tributar aí a distribuição de dividendos, viu? Simples Nacional, eu acredito que não vai entrar, tá? Mas, né, tudo pode acontecer nessa reforma tributária, viu? Obrigação acessória. Professor, eu não ultrapassei o meu limite de 3 milhões e 600 mil no ano de faturamento. Eu ainda estou 100% dentro do Simples Nacional. Eu preciso enviar SPED mesmo assim? Não, né? O Simples Nacional só tem uma obrigação acessória por ano, que é a DEFIS, Declaração, né, Econômica para fins aí de informação do Simples Nacional, tá? Todo mês. Ah, eu vou gerar aqui o Simples Nacional e mandar para o meu cliente. Vou gerar aqui no meu sistema. Calma. Eu sei que você vai fazer a apuração no seu sistema porque você tem que contabilizar tudo, tem que ter registro de tudo no seu sistema. Mas é lá no site do Simples Nacional que você vai fazer a apuração para gerar a guia para mandar para o seu cliente. É lá no site do Simples, tá? Entra no site do Simples e vai colocando as informações. A atividade da empresa, né? Se eu tivesse com o código aqui, eu poderia entrar aqui com vocês para mostrar, mas eu estou sem o código de acesso da empresa. Fica no outro computador, ele não está aqui comigo. Mas você informa a atividade da empresa, né? O período da apuração, o valor, tá? Que o sistema calcula de forma automática, viu? E automaticamente, gente, essa geração do Simples Nacional tem fins declaratórios, viu? É como se fosse uma declaração mensal, tá? Como não é uma declaração mensal, né? A da ASEN. Então, a da ASEN, ó, a informação da apuração do Simples Nacional. Mas, né, oficialmente, né, a DEFIS, que é como se fosse o SPED, né? O SPED anual das empresas aí do lucro presumido do lucro real, é a DEFIS, o Simples Nacional. Professora, não apurei o Simples Nacional mês passado das empresas, o que vai acontecer? Você vai enviar de forma retroativa e vai incidir juros e multas, tá? Sobre o valor da guia, ok? E é bem interessante, depois que a gente envia, né, gerar a guia, tem como imprimir toda a memória de cálculo, né, com o cálculo da alíquota efetiva, igual a gente aprendeu a fazer aqui, tá? E aí, gente? É simples mesmo, né? Ah, gente, geralmente a DEFIS, né? Geralmente ela é entregue, tá? Até no dia 31/3 de cada ano, viu? Ela é entregue através do portal do Simples Nacional e em casos não extraordinários. Ai, amém. Em casos não extraordinários, tem seu prazo vencido no dia 31/3 de cada ano. Não extraordinários, por exemplo, igual na pandemia aqui agora, né? Eu vi a DEFIS sendo prorrogada até junho, por exemplo, tá? Mas geralmente até 31/3. Não é muito simples, né? A gente viu que tem vários pontinhos a serem considerados, tem que tomar esse cuidado, tá? Gente, pontos importantíssimos, empresas com início de atividade, tá?
O período de apuração para empresas que estão no início de atividade é muito importante para decidir, fazer uma previsão, né, de recolhimento de tributação, porque muda a alíquota ali, mesmo estando em início de atividades, faz uma previsão de faturamento, tá? Tem que tomar esse cuidado, ok? Então, partiu fazer exercícios. Professor Lúcio, deixa meu contato com vocês, tá? Eu estou à disposição, muito obrigada. Vou desculpando aí qualquer coisa, alguma informação que às vezes tenha ficado para trás, mas eu busquei incluir todas as principais informações a respeito do Simples Nacional, tá? Né? Resumindo, né? A empresa está apta, se está apta, a sua atividade vai para qual anexo? A sua atividade é prestação de serviços, então vai estar sujeita ao fator R, são todas situações, né, que me dão a possibilidade de encontrar, né, a melhor forma de tributação para aquela empresa, se eu puder optar entre lucro presumido, Simples Nacional e lucro real, por exemplo. Ok? Então tem que ficar atento com relação a isso, ok? Muito obrigada, os meus contatos estão aí, o de WhatsApp, o professor já passou para vocês. E quando estiverem resolvendo os exercícios, quiserem me mandar um e-mail, né? Me mandar um WhatsApp perguntando, eu estou à disposição, ok? Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. E precisando, né? Reforço aí que eu estou à disposição, ok? Um abraço e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.